Olá, paz do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para falarmos de princípios do reino, amém? Um princípio importante que nós aprenderemos agora referente ao cuidado, o que compete aos sacerdotes, aos ministros do Evangelho e com a forma também da igreja e o que Jesus ensinou referente a isso. Devemos ou não devemos nos preocupar com o que há de comer, o que há de vestir, o que é a forma que se encontra os membros dentro da igreja. Se há necessidade, se não há. E qual tipo de alimento que temos que nos preocupar em dar às ovelhas e aos membros da igreja. Amém? Então vamos lá, vamos começar aqui no livro de Marcos, capítulo número 6, versículo número 34 em diante, fala da multiplicação dos pães e dos peixes. Amém? Uma história muito conhecida, mas vamos trazer algo diferente nesta mensagem. Princípio de Deus. Jesus, versículo 34, Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia já fosse muito adiantado, os discípulos se aproximaram dele e lhes disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado, despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Amém? Duas coisas interessantes aqui eu quero abordar rapidamente. Primeiro, que Cristo, quando olha a necessidade espiritual do povo, ele identifica que ali havia muitas pessoas como ovelhas que não tinham pastor, ovelhas que não tinham quem cuidasse dela, quem as ensinasse, quem cuidasse da vida espiritual. Amém? Então Jesus ele começa a ministrar princípios para o povo. Jesus começa a ministrar tudo do reino para esse povo. E o povo está ali atento, aprendendo coisas maravilhosas, segredos do reino, aprendendo e sendo pastoreado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso grande pastor. Na verdade, é o maior de todos os pastores, que é o único e grande pastor. Amém? Pastoreando. Mas os discípulos identificaram um problema. Eles identificaram que algumas pessoas, na verdade, em sua maioria, estava com fome, o dia inteiro ali sentado ouvindo, não levaram com eles suprimentos para comerem, estavam com fome, já era tarde, havia fome no povo. Eu gostei da preocupação dos discípulos em olhar também para as necessidades das pessoas. Será que as pessoas estão confortáveis? Será que as pessoas têm fome? Será que a pessoa ela tem uma necessidade de uma roupinha melhor? Será que eles estão se vestindo bem? Estão comendo bem? A necessidade dos discípulos para com as pessoas. Veja bem, eles estavam indo para ouvir a palavra de Deus e os discípulos se preocuparam com as necessidades naturais do povo. Olha que coisa interessante, meu irmão. Pô, será que eles estão com fome, Senhor, porque estão o dia inteiro? Porém, os discípulos olham e olha o que eles falam. Despede as pessoas para que eles encontrem algum lugar que possa comprar o alimento para que coma e sacie a necessidade, se satisfaça, porque o povo tem fome. Olha que coisa interessante, irmão. Quantas vezes nós estamos vendo ministérios, pastores, grandes líderes, estão nesse mesmo foco que os discípulos também. Nós nos preocupamos com a necessidade do povo e em vez de acolher a necessidade e falar assim, vamos resolver, vamos ver uma forma de solucionar o seu problema. Não, irmão, Deus vai te dar vitória. Pode ir, Deus vai te dar, pode ir. Então a pessoa vem, ouve e sai com fome. Vem, escuta do Evangelho, ouve do Evangelho e sai da mesma forma. E foi isso que os discípulos sugeriram para o Senhor. Eles tiveram uma preocupação, identificaram a dificuldade, mas falou para Cristo, despede o povo para que eles encontrem lugar para suprir a necessidade da fome. Jesus disse algo no versículo 37 muito interessante. Ele fala assim, ele, porém, respondeu-lhes e disse: dá-lhes voz de comer. Eita Deus!
Que Jesus maravilhoso. Dá-lhe voz de... Ele não disse, dispensa assim. É interessante, essa solução que vocês deram é a real, tem que ser isso mesmo, porque não tem comida aqui, então o que vai se fazer? Despece o povo e haverá portas que eles conseguirão encontrar que possa alguém suprir a necessidade da fome. Não, Jesus olhou para os discípulos, sabendo que os discípulos não tinham pão suficiente, não tinha alimento para dar para eles, mas Jesus olha para os discípulos e diz para eles: dai vós a eles o de comer. Sabe o que eu identifico nessa palavra, irmão? Que hoje tem sido tão pouco isso vivido na igreja do Senhor Jesus Cristo. Hoje é uma preocupação tão grande de templos luxuosos, de eventos milionários, de cachês milionários, de estruturas faraônicas que gastam bilhões em suas infraestruturas, um equipamento de som caríssimo para ter uma qualidade da adoração. E quantas pessoas que se encontram necessitadas dentro do templo, quantas pessoas que se encontram com fome. E eu não digo só fome do espírito, eu digo fome por uma necessidade, porque não almoçaram, talvez não jantaram, porque é um desemprego, porque é uma crise. Eles vêm e escutam uma palavra, e a palavra que eles escutam, creia que Deus vai mudar a tua situação, vai em paz. Jesus está dizendo que a proposta dos discípulos era: despece o povo em paz, para que o povo encontre uma porta para que coma. E Jesus disse: não dispense, não despeça, e não mande que o povo vá, mas dê voz a eles de comer. Aqui é um ponto interessante de princípio, meu irmão. Quantos estão mandando o povo dessa mesma forma? Vai, Deus abriu a porta. Mas há condição dentro da infraestrutura, há condições dentro do ministério, há condição dentro da igreja de rapidamente, meu irmão, compartilhar. Não, irmão, calma aí, você tem fome? Não, o evangelho, eu não posso te dispensar com esta necessidade. Deixa eu correr aqui, pegar ali um alimento para você, um suprimento no mercado, suprir uma necessidade imediata, uma compra de um medicamento, algo que te supra naquele momento, para que você não saia da mesma forma que entrou dentro da casa do Senhor. Quantos nós pregamos isso? Ninguém aqui vai sair da mesma forma que entrou. Mas de repente a pessoa chegou dentro da igreja, não tendo o que comer na sua volta, não tem a janta, e quando chega, também não está lá. Não é uma questão de fé, é uma questão de obrigação. Jesus está falando uma ordem, e ordem é mandamento, mandamento é princípio, e Jesus determinou eles um princípio: dê voz a ele o de comerem. Olha que coisa interessante. Aí eles já entenderam que eles tinham a obrigação de suprir também, ou não só a necessidade espiritual que estava sendo suprida por Cristo, quando estava ministrando de reino, mas também a outras necessidades humanas que o povo perece. Então eles vão no caixa e falam: tem 200 denários, tem uma quantia de dinheiro, não é o suficiente. Então eles chegam para Jesus e falam: Senhor, não é o suficiente. Então Jesus olha para eles e fala: então vá ao povo e vê o que tem. E o que tinha? 5 pães e 2 peixinhos. Um jovem tinha 5 pães e 2 peixinhos. Pense bem, alguém tinha um pouco a mais do que precisava, porque se passou o dia inteiro. Então a gente analisa que naquele período do dia, aquele jovem já tinha comido, aquele jovem já comeu do seu pão, aquele jovem já comeu do seu peixe. Então o que tinha na sua mão é algo além daquilo que ele precisava. Então eles trouxeram para Cristo e falaram: Senhor, o que tem são 5 pães e 2 peixinhos. Porque tinha um jovem que tinha um pouco a mais do que ele precisava.
Meu irmão, olha a condição que é dos apóstolos. Olha o que os apóstolos aprendem. Olha o que os pastores aprendem, que esses futuros grandes homens de Deus, grandes obreiros, instrumentos poderosos na palavra do Senhor, apóstolos totalmente usados pelo Espírito Santo, mas olha o princípio, que quando nós recebemos em nossas mãos, temos que levar ao Senhor Jesus Cristo as mãos deles. Levar a Cristo significa que toda a oferta, todos os dízimos e todas as condições que adentram a casa do Senhor, é necessário que seja entregue a Cristo. E seja entregue a Cristo é que venha se manifestar ao reino do Senhor. Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então se entrou, entregue ao Rei. E o Rei do Senhor, dos Senhores, Rei dos Reis, ele determina a postura a qual tem que ser tomada. Parece ser tão pouco, irmão. Como é fiel ser no pouco, não é verdade? Quando as igrejas entram um pouquinho, é uma choradeira, irmão. Não consegue pagar a conta. É difícil isso, é difícil aquilo. Mas o rebanho cresce, a igreja cresce. Quando começa a multiplicar o número de membros, e começa a pessoa crer, irmão, como o povo de Deus crê, e eles entregam suas ofertas, ele entrega seus dízimos, ele entrega seus votos, seus propósitos, as pessoas entregam, e aí não há mais a necessidade de suprir o aluguel, não há mais necessidade do piso, não há mais necessidade da pintura. Aí esse dinheiro vai para onde? Vai para necessidade de crescer os zeros nas contas. Não, meus queridos. O princípio é que leve ao reino, para que supra a necessidade das pessoas que se achegam ao reino. Meu irmão, como pode juntar bilhões numa conta e falar de missão e chorar pela alma? Ai, irmão, aquelas crianças, coitadinha lá na África que passa fome, Para, meu querido. Quantos milhões tem na sua conta? Se você crê no Senhor Jesus Cristo, por que você não pega essa fortuna que adquiriram pelas próprias igrejas, pela fidelidade que o povo tiveram de entregar, e reverte a obra, reverte ao reino, supra a necessidade do povo, em vez de ficar de joelho orando: Deus, tem misericórdia, Pai, tira a fome do Nordeste, tira a fome da África, tira a fome do necessitado, do morador de rua. Quanto tem de condições hoje nas tuas mãos para ir suprir a necessidade desse povo? O povo da igreja entregou, os fiéis entregaram. Então cadê a parte que corresponde a qual Jesus está dizendo? Supre vós a necessidade do povo. O que tens aí? Tem 200 denários, mas não tem onde comprar agora. Não, então alguém tem alguma coisa a mais? O jovem tem, mas são 5 peixes. São 5 pães e 2 peixinhos. Aí levaram a Cristo. Esse é o segredo, irmão, do reino de Deus, levar a Cristo. Porque quando eu levo a conta, quando eu levo as minhas necessidades de luxúrias, as minhas necessidades de vaidade, eu não levo a Cristo. Por isso que muitos perecem e não conseguem suprir e passam necessidades. Por isso, irmão, a ambição entra. E, meu irmão, o dinheiro não é pecado. Amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se eu amo a Cristo, eu faço a obra de Cristo. Se eu amo o dinheiro, eu guardo o dinheiro. Se eu amo Cristo, eu guardo a obra. E olha o que ele diz: então me dás aqui. Deram. E ele levantou aos céus e falou: Pai, graças te dou. E começou a dividir. E foi multiplicado os 5 pães e os 2 peixinhos. E quase 5.000 homens, olha o que diz aqui a palavra do Senhor, versículo 44, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Meu irmão, se você se preocupar com os poucos, Deus vai multiplicar para alimentar a muitos. A igreja não pode confiar em governo, porque o governo que governa a igreja é do reino, dos reis e Senhor dos senhores. Mas a questão é como que nós estamos administrando as coisas do rei. Como estamos administrando? Nós somos mordomos, somos aqueles que administram as coisas do reino do céu. Se eu tenho guardado, vou prestar conta com Deus. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu irmão,
princípio de Cristo não foi para que pastores fiquem milionários na obra. Quando um pastor é milionário, há milhões de pessoas que estão precisando ser alcançadas. Para cada pastor milionário que se enriqueceram na obra, isso não é honra de Deus. Isso é guardar o que não pertence a eles. Se eu prego que Jesus Cristo está voltando, porque eu tenho tanto desespero, tanta necessidade de juntar milhões, porque eu vou investir num carro que custa 1,5 milhão, para falar que Deus me honrou, meu irmão? Sim, os benefícios vieram, mas não vos pertence, porque para mim não pertence o ouro e a prata deste mundo que corrói, que rói e o ladrão rouba, mas as nossas riquezas estão lá no céu. E se eu prego que Jesus está voltando, então eu tenho que ajuntar meu tesouro no céu. Posso ter uma boa casa, posso ter um bom carro, posso ter uma vida digna, mas tudo que ultrapassa e é luxúria e através de engano, eu estou tirando de um necessitado que Deus trouxe à igreja, para que a igreja venha suprir a necessidade. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, um princípio poderoso. Deus não chamou esses apóstolos para serem ricos. Deus chamou esses apóstolos para serem prósperos. Diferença da riqueza humana e da prosperidade de Deus. Por isso eles diziam com toda a autoridade: em nome do Senhor Jesus Cristo, isto acontece, porque a riqueza desses homens estavam guardada em Deus. A riqueza desse reino é de Deus. Tudo que vir. E por isso os princípios dos apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 45 a 47. E todos que tinham a mais, vendiam, entregavam aos apóstolos, e os apóstolos repartia conforme a necessidade do povo. A Bíblia não fala de nenhum deles que ajuntou as riquezas para eles. Eu prego um Cristo de salvação, que o reino dele não é deste mundo. Então, eu tenho que ir para o reino dele. E o que é a riqueza dele é a nossa riqueza. Tudo que Jesus conquistou na cruz é muito além, irmão, de só viver bem nesta terra. É viver bem lá no céu com ele. Amém? E se alguém quer viver numa grande mansão de 200 milhões, para com isso. Ah, porque eu tenho uma mansão de 100 milhões. Para com isso. Eu tenho uma mansão de 200 milhões. Para. Jesus disse: não te preocupeis, porque eu estou indo lá para o Pai. E na casa do meu Pai há muitas moradas. E quando eu for, vos prepararei lugar. E quando voltarei, vos levarei comigo. Para onde eu estiver, vós também estejam. Então, meu irmão, a mansão lá do céu vale muito mais do que qualquer mansões que existam nessa terra. E lá é o lugar que você tem que guardar a tua morada. Fica na paz do Senhor. Mais um princípio do reino para a sua vida. Que Deus abençoe. Princípio do reino: cuidar das ovelhas, não só da área espiritual, mas das suas necessidades. É ordenança do Senhor Jesus. Princípio do reino: dai vós a eles o de comer. Fiquem na paz, que Deus abençoe.